Tem uma coisa que a igreja guarda com mais cuidado do que qualquer dogma, mais cuidado do que os registros do Vaticano, mais cuidado do que os cofres das catedrais. É o nome de certos padres, é o que eles fizeram, e é o silêncio que foi construído ao redor deles ao longo de anos. Eu sei que isso é pesado, eu sei que você talvez não queira ouvir, mas você precisa, porque enquanto você estava sentado na missa de domingo, confiando que a igreja estava te protegendo, havia um sistema funcionando nos bastidores, um sistema que movia clérigos de diocese em diocese como peças num tabuleiro, um sistema que apagava denúncias, que silenciava fiéis, que protegia homens que não mereciam a batina que vestiam. E esse sistema tem nome, tem cara, tem método. E nos últimos meses, graças a mudanças que estão acontecendo no topo da igreja, esse sistema está finalmente sendo desmontado. Não estou falando de suposição, estou falando de algo que eu acompanhei de perto, que outros padres acompanharam de perto, que causou dano real a pessoas reais. Eu moro no interior de São Paulo, faço 18 anos de paróquia, 18 anos ouvindo o que as pessoas não conseguem dizer em voz alta. E posso te dizer, as histórias que chegaram até mim sobre o padre Bernardino não vieram de fofoca. Vieram de pessoas que choraram na minha frente, que me pediram para rezar com elas porque não sabiam mais em quem confiar. E hoje eu vou te contar tudo, não para escandalizar, não para destruir a fé de ninguém, mas porque você merece saber a verdade. E porque a verdade, por mais dura que seja, é sempre o ponto de partida para a cura. Isso que está vindo à luz agora pode ser a maior oportunidade de renovação que a igreja no Brasil teve em décadas. Mas só se a gente tiver coragem de olhar para o problema sem desviar o olhar. Então fique comigo, até o final. Porque o que eu vou te contar muda a forma como você entende a sua fé e a sua relação com a igreja. E no final desse vídeo, eu tenho um pedido especial de oração que eu preciso que você faça. Um rosário com uma intenção que pode fazer diferença de verdade. Meu nome é Padre Fábio de Oliveira. Sou pároco há 18 anos numa cidade pequena do interior de São Paulo. Não sou professor de teologia, não tenho doutorado. O que eu tenho é 18 anos de confissão, de velório, de casamento desmoronando, de família se reconciliando, de fé que sobreviveu ao sofrimento. Conheço o lado de dentro da igreja, o bonito e o feio. E falo dos dois porque você precisa dos dois para entender onde está pisando. Se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreve agora. Aperta o sino para não perder nada. E me conta nos comentários. Você já desconfiou de algum padre ou liderança religiosa? Já sentiu que algo estava errado, mas não soube o que fazer? Escreve nos comentários. Eu leio tudo. Agora deixa eu te contar sobre o Padre Bernardino. Quando eu falo em Padre Bernardino, não estou inventando um nome para fazer um vídeo interessante. Esse nome representa um perfil que eu vi de perto, que colegas meus viram de perto, que a igreja brasileira conhece bem demais. Ele é o tipo de padre que toda diocese tem ou já teve. E se você é fiel há mais de 20 anos, provavelmente cruzou com alguém parecido em algum momento. O Padre Bernardino chegou à diocese numa manhã de terça-feira, com mala pequena e sorriso grande. Homem de uns 50 anos. Voz grave, segura. Olho que fixava em você de um jeito que fazia você se sentir a única pessoa na sala. E esse era exatamente o perigo. Ele sabia fazer você se sentir especial. Nas primeiras semanas, a paróquia dele encheu. E não de qualquer jeito. Encheu de pessoas que tinham parado de ir à missa há anos e voltaram. Pessoas que disseram que pela primeira vez sentiam que o padre estava falando com elas. As missas dele eram longas, carregadas de emoção. Ele chorava na hora certa. Gritava na hora certa, fazia silêncio na hora certa. E as pessoas davam dinheiro, muito dinheiro, não era coleta normal. Tinha uma corrente de testemunhos de milagres. Uma senhora que disse que a doença do marido havia melhorado depois que o Padre Bernardino orou por ela. Um homem que disse que o negócio havia se recuperado depois de uma bênção especial. Esses testemunhos corriam de boca em boca, e o Padre Bernardino os alimentava, incentivava. Às vezes, ele mesmo os iniciava. Começou a oferecer encontros privados de discernimento espiritual, consultas, chamemos assim. Entrava na sala com o fiel, fechava a porta e saía 1 hora depois. O fiel saía com os olhos marejados, dizendo que havia sentido a presença de Deus de um jeito que nunca tinha sentido antes. E com frequência saía também com a promessa de uma intercessão especial, uma oração feita só por ele, Padre Bernardino, em nome do fiel, que custava uma oferta específica, não era um valor fixo. Ele era esperto demais para isso. Era sempre uma sugestão, sempre voluntário.
Mas as pessoas que não ofereciam voltavam sem a promessa cumprida, e as que ofereciam voltavam mais dependentes dele do que nunca. Isso, meu irmão, é manipulação espiritual, e é um dos pecados mais graves que um padre pode cometer, porque ele usa a fé da pessoa como alavanca, usa o desespero de alguém que está sofrendo, que está doente, que perdeu o emprego, que tem medo de perder um filho, e transforma esse desespero em dinheiro e em controle. E o padre Bernardino foi além disso. Havia mulheres da paróquia que tinham se tornado próximas demais. Não estou falando de insinuação. Estou falando de relacionamentos que violavam os votos de celibato. Relações com adultas que, em muitos casos, ele havia colocado numa posição de dependência espiritual antes. Mulheres que acreditavam que ele era um enviado especial de Deus, que o que ele dizia era orientação divina, que questionar ele seria questionar a Deus. Esse nível de controle não se constrói num dia, ele leva meses, às vezes anos. E quando a pessoa percebe o que está acontecendo, já está tão enredada que tem vergonha de falar, tem medo de não ser acreditada, tem medo de ser vista como quem destruiu um padre que fazia tanto bem. E é exatamente nisso que o sistema contava, porque quando as primeiras reclamações chegaram à diocese, o que aconteceu não foi uma investigação, foi uma conversa discreta, uma reunião fechada entre o padre Bernardino e a liderança diocesana. E depois dessa reunião, o que aconteceu foi uma transferência. Ele foi movido para outra cidade, sem explicação pública, sem carta para a comunidade, sem reconhecimento do que havia acontecido. A paróquia acordou numa segunda-feira com a notícia de que o padre havia sido transferido por necessidade da diocese. E pronto, encerrado o assunto. As pessoas que tinham sofrido ficaram sozinhas com a própria dor, sem nenhuma validação, sem nenhum pedido de desculpas, sem nenhum apoio institucional. E na nova diocese o ciclo começou de novo. Agora eu preciso que você entenda como esse mecanismo funciona por dentro, porque ele não é acidente, não é incompetência, é um sistema que tem lógica própria, motivação própria e que se manteve funcionando por décadas na igreja brasileira, porque era conveniente para quem estava no topo. A primeira peça desse sistema é o que eu chamo de lealdade ascendente. Dentro da igreja, a pressão maior não é para baixo, em direção aos fiéis. A pressão é para cima, em direção à hierarquia. Um padre aprende desde o seminário que a fidelidade ao bispo vale mais do que a fidelidade à comunidade, que a harmonia institucional precisa ser preservada, que escândalos dentro da diocese refletem no bispo e, portanto, precisam ser administrados, não expostos. Então, quando um fiel vai reclamar de um padre ao bispo, o que ele encontra, na maioria das vezes, não é um investigador. Encontra um gestor de crise. Alguém preocupado em conter o dano, não em fazer justiça. A segunda peça é o isolamento da vítima. Quando alguém denuncia um padre carismático, poderoso, amado pela comunidade, quem acredita nela de imediato? Ninguém. O padre Bernardino tinha depoimentos de dezenas de pessoas dizendo que ele havia transformado a vida delas. Tinha uma reputação de santidade cuidadosamente construída ao longo de anos. E a pessoa que chegava dizendo: "Esse homem me manipulou, me enganou, violou minha confiança", essa pessoa parecia a louca, a amargurada, a que não entendia direito o que é vocação religiosa. Eu já ouvi essa frase de fiéis com os meus próprios ouvidos. Frases do tipo: "Mas olha o bem que ele faz. Certeza que não é exagero seu? Você não está confundindo cuidado pastoral com outra coisa?" Isso é o silenciamento funcionando. E ele não precisa ser coordenado. Ele acontece naturalmente numa comunidade que aprendeu a proteger a imagem do padre acima de tudo. A terceira peça é o custo da denúncia formal. No Brasil, fazer uma denúncia canônica, que é a denúncia dentro da igreja, é um processo longo, opaco e frequentemente frustrante. A pessoa precisa de coragem enorme para iniciar, precisa se expor, precisa enfrentar o escrutínio. E no final, muitas vezes, a conclusão do processo é uma transferência do padre para outra paróquia ou diocese, exatamente o que já aconteceria sem a denúncia. Então, para que denunciar? Esse é o cálculo que a vítima faz. E o sistema sabe disso. O sistema conta com o custo alto da denúncia para manter a maioria dos casos enterrados. O caso mais emblemático que eu conheço desse mecanismo não aconteceu no Brasil, mas serve como espelho. Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, foi um dos homens mais poderosos da Igreja Católica no século XX. Construiu uma ordem religiosa com milhares de membros, tinha acesso direto ao Vaticano, era elogiado por papas, era chamado de modelo de vocação sacerdotal. E durante décadas, pessoas denunciaram Maciel, denunciaram irregularidades financeiras, denunciaram manipulação espiritual grave,
denunciaram a cultura de controle e dependência que ele criava nos seminaristas e nos membros da ordem. Essas denúncias chegaram ao Vaticano e foram arquivadas por décadas. Foi só em 2006, já no final do pontificado do Papa João Paulo II, que uma investigação formal foi iniciada. E em 2010, 4 anos depois, os legionários finalmente reconheceram publicamente o que Maciel havia feito, depois que ele já tinha morrido, depois que décadas de dano já tinham sido feitos, depois que gerações de pessoas tinham confiado nessa instituição e sido traídas por ela. O padre Bernardino não é Maciel, mas o mecanismo é o mesmo, a proteção silenciosa, a transferência discreta, o custo imposto a quem denuncia, e a comunidade que fica para trás sem nenhuma explicação. No Brasil, esse padrão se repetiu em casos que chegaram a público nos últimos anos. Padres com irregularidades financeiras graves movidos para novas dioceses sem aviso. Padres com acusações documentadas de manipulação de fiéis que continuaram em atividade por anos. Diocese que abriu investigação discreta e encerrou com uma carta de repreensão guardada no arquivo. O arquivo que nunca é aberto para o fiel que entrou na missa acreditando que estava em segurança. E esse é o segredo que a Igreja guardou. Não que ela seja perfeita e esteja escondendo isso. Todos sabemos que ela não é perfeita. O segredo é o sistema, o método específico de como as falhas são gerenciadas para proteger a instituição no lugar das pessoas. Mas agora alguma coisa está mudando, e essa mudança tem nome. Em maio de 2025, o conclave elegeu Robert Prevost como Papa Leão XIV, americano. Missionário de décadas no Peru, bispo diocesano com histórico de gestão direta de comunidades. E uma característica que chamou a atenção de quem acompanhou de perto a sua trajetória. Ele não é um homem de bastidores, é um homem de paróquia. Leão XIV chegou ao pontificado com uma agenda de transparência que seus antecessores ensaiaram, mas não concluíram. Francisco abriu portas importantes. Criou o processo de sinodalidade, reformou o Código de Direito Canônico em pontos específicos, mas o sistema de proteção interna resistiu. Resistiu porque ele é profundo, porque é cultural, porque envolve interesses de bispos que têm décadas de cargo e não querem exposição. Leão XIV entrou com uma diferença prática. Ele passou a maior parte da vida ativa não em Roma, não em curúrias nacionais, mas em dioceses reais, resolvendo problemas reais. E ele sabe como o sistema funciona por baixo, porque ele viveu por baixo. Uma das primeiras iniciativas do seu pontificado foi a criação de um grupo de revisão de arquivos diocesanos, não anúncio público com fanfarra. Uma determinação interna circulada para os dicastérios, pedindo que processos disciplinares encerrados nos últimos 20 anos fossem revisados por auditores externos. Auditores que não têm laço com a diocese onde o processo aconteceu. Isso é significativo, porque pela primeira vez o arquivo não é aberto só para os de dentro, é aberto para alguém que não tem interesse em proteger o que está lá dentro. Para dioceses como a do Padre Bernardino, isso significa que os registros daquelas transferências silenciosas estão sendo revisados, que os processos encerrados sem punição real estão sendo revistos, que as cartas de repreensão guardadas sem consequência estão saindo da gaveta. O Padre Bernardino já sabe disso. Padres que vivem sob esse padrão já sabem. A notícia circulou nos corredores eclesiásticos antes de chegar a qualquer veículo externo e o comportamento mudou. Eu ouvi de colegas em outras dioceses que certos padres ficaram muito mais quietos nos últimos meses, que certas atividades pararam de repente, que certas transferências que estavam sendo planejadas foram suspensas. Isso não significa que o problema está resolvido. Longe disso. Arquivos revisados não devolvem a confiança das pessoas que sofreram. Mudanças de comportamento por medo de exposição não são conversão. E o sistema que protegia esses casos tem raízes fundas demais para ser extirpado em meses ou mesmo em anos. Mas é um começo real. O primeiro começo real em muito tempo. E para nós, fiéis, isso significa algo prático. O que a gente faz agora? Deixa eu ser direto. Se você passou por algo parecido com o que eu descrevi do Padre Bernardino, você não está louco, você não exagerou. O que você sentiu foi real, e a Igreja, nesse momento, tem mais abertura do que nunca para ouvir. Não é perfeita ainda, mas tem mais abertura. Se você conhece alguém que passou por isso, encoraje a pessoa a falar. Não precisa ser uma denúncia formal imediatamente. Pode começar com uma conversa com outro padre de confiança, com um advogado canônico que é alguém que conhece os processos da Igreja e pode orientar,
com um bispo que tem reputação de integridade. E se você é padre, se você está ouvindo isso e reconhece o padrão que eu descrevi, você tem uma responsabilidade que vai além da lealdade institucional. Sua fidelidade é a Deus primeiro. E Deus não precisa de sistema de proteção. A igreja sim. Mas antes de encerrar, eu preciso te pedir uma coisa concreta, uma coisa que eu acredito que faz diferença real. Eu quero te pedir um rosário, e não um rosário qualquer, um rosário com uma intenção específica que eu vou te dar agora. Vai lá pegar o seu terço. Se você não tem um terço em casa, usa os dedos. Deus não está julgando o material, está julgando a intenção. A intenção desse rosário é a purificação da igreja, e especialmente a proteção das pessoas que sofreram nas mãos de líderes religiosos em quem confiavam. Quando você começar o terço, antes da primeira Ave Maria, faz esse oferecimento em voz alta ou mentalmente. Senhor, ofereço esse rosário pela cura de todos que foram feridos em nome da fé, por todos que perderam a confiança na igreja e ainda carregam essa ferida, e pela conversão de todos os que abusaram da confiança dos fiéis. Que a sua misericórdia alcance a todos. Nos mistérios, usa os mistérios dolorosos. Eles foram escolhidos por um motivo: a agonia no Jardim das Oliveiras, que é o momento em que Jesus carregou o peso da traição, serve para quem foi traído por alguém sagrado. A flagelação é o sofrimento que parece não acabar. A coroação de espinhos é a humilhação pública. A cruz é o peso que parece impossível de carregar. E o quinto mistério, a crucificação, é o momento em que tudo parece perdido, mas não está. Em cada dezena vai pensando nas pessoas que sofreram com esse tipo de situação. Você pode não saber os nomes, não precisa. Deus sabe, a sua intenção dirige a oração. Depois da última Salve Rainha, acrescenta uma oração pelo Papa Leão XIV. Pede sabedoria, coragem e discernimento para ele, porque o que ele está tentando fazer é enorme e a resistência que ele vai encontrar é enorme também. Ele precisa de oração de pessoas comuns, de fiéis de paróquia que entendem o que está em jogo. Esse rosário não é simbólico. Na minha tradição, na minha fé, a oração move o que os documentos não conseguem mover. Ela alcança onde a burocracia não alcança. E a intercessão de Maria, nesse tipo de situação, de purificação e cura, é algo que eu testemunhei em 18 anos de paróquia, mais do que posso contar. Eu sei que tem gente vendo esse vídeo que está com raiva da igreja agora, que ouviu o que eu contei do Padre Bernardino e sentiu uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Essa reação é completamente legítima. Você não precisa fingir que está bem com isso. Você não precisa resolver esse sentimento antes de rezar. Reza com a raiva, reza com a decepção, reza com a dúvida. Isso não desqualifica o rosário. Isso é exatamente o tipo de oração que vai fundo. Antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa simples. A igreja vai continuar existindo depois do Padre Bernardino. Vai continuar depois de todos os que abusaram da confiança dos fiéis. Ela já sobreviveu a papas corruptos, a concílios divididos, a cismas que pareciam definitivos. Ela não é resistente porque é perfeita. Ela é resistente porque é feita de gente teimosa que acredita mesmo quando tudo fala contra. Você é essa gente. Eu sou essa gente. Não me peça para fingir que a igreja não tem problemas. Eu não vou fazer isso. Mas também não me peça para desistir dela, porque ela é, com todos os seus defeitos, o lugar onde aprendi que Deus não abandona, que misericórdia tem mais força que escândalo, que a verdade, por mais tempo que demore a vir à luz, sempre vem. O segredo mais bem guardado da igreja no Brasil está vindo à luz. Não de uma vez, não sem resistência, mas está vindo. E agora você sabe, se esse vídeo fez sentido para você, me diz nos comentários. Me conta se você já viveu ou conheceu alguém que viveu algo parecido com o que eu descrevi. E se você ainda não está inscrito, inscreve agora. Tem muito mais que eu preciso te contar. Que Deus te guarde e que Nossa Senhora interceda por todos nós nesse momento de purificação.